que excede todo o entendimento humano esteja nos nossos corações nesta noite. Amém? Louvado, glorificado seja o poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria que vocês tomassem a palavra comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Vamos lá. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então, o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois, os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Essas são para nós palavras da salvação. Irmãos, dentre nós, existe alguém aqui que gostaria que um membro de sua família fosse convertido, que seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, a prima, a tia? Tem várias pessoas? Amém, irmãos. Eu incentivo, exorto os irmãos a acreditarem fielmente, pois vocês verão a graça de Deus acontecer aqui na terra dos vivos. Amém? Amém. Eu vou contar um pouquinho para vocês, irmãos, da minha história. Eu tive a graça de nascer num lar, irmãos, de pais muito bons. Meus pais tiveram 10 filhos, né? Do qual eu sou a caçula. Um pai terno, um pai amoroso, um pai muitíssimo carinhoso. Uma mãe honrada, uma mãe firme. Uma mãe que costurava as roupas para os 10 filhinhos, né? Que brincava conosco de esconde-esconde, que fazia as nossas refeições, cuidava do meu pai. E todas as vezes que eu dou meu testemunho, eu procuro falar um pouquinho sobre isso, irmãos, porque nós temos visto quantas mães, né, desalmadas, sem paciência com os seus filhos, amaldiçoando, xingando os filhos que Deus concedeu. E aí eu me lembro, com muita ternura, né, da minha mãe, de toda aquela graça, de todo aquele esforço que ela tinha que fazer para poder dar conta de toda aquela família. Muito bem, irmãos, mas nada é perfeito, né? Embora meus pais muito bons, um pai mantenedor, um pai trabalhador, esta mãe boa, mas tinha um grande problema lá em casa. Os meus pais, eles eram espíritas. A minha mãe, irmãos, ela foi presidente de centro por mais de 40 anos. Então, ela tinha um centro lá no nosso quintal,
E ela recebia, né, as pessoas que a procuravam, fazia sessões constantemente. E eu, então, fui me desenvolvendo neste ambiente. Irmãos, quando a palavra de Deus nos fala, em Deuteronômio 18, que o Senhor Deus proíbe terminantemente o espiritismo, é porque dentro da sua sabedoria infinita, Ele sabe muito bem o que faz. O espiritismo, irmãos, é uma maldição muito grande, e quem adentra por esses caminhos paga um preço altíssimo. Uma das consequências, irmãos, que eu fui sentindo na minha vida, já na minha adolescência, foi tormentos. Eu sofria de terrores noturnos, porque minha casa parecia um lugar assombrado. Dava descarga se ninguém pôr a mão no botão. A porta abria, a porta fechava, fazia ruídos, vozes. Era uma coisa, irmãos, horrível. Era algo extremamente difícil, ruim de se conviver com aquilo. E eu digo o seguinte para vocês, irmãos. Se nós dermos brecha, Satanás, ele adentra a nossa vida porque ele veio para matar, roubar e destruir. E se ele encontrar um espaço, uma brecha, ele adentra a nossa vida. E ele adentrou a minha vida com o demônio do medo. Eu lembro que eu sofri muito por conta de medo, tinha dificuldades para dormir, tinha opressões terríveis, terrores noturnos terríveis. Bom, e no meio disso então, irmãos, da minha adolescência, eu comecei a namorar aos 14 anos, né? Comecei o namoro bastante jovem, e eu estou vendo aqui que tem algumas garotas, alguns garotos também bastante novinhos. Então eu quero dar um recado para vocês. Olha, nas nossas vidas existe uma fase para cada coisa. A palavra vai nos dizer que há um tempo para cada coisa debaixo do sol, né? Então, assim, 14 anos não é tempo de estar namorando. É tempo de estar estudando, é tempo de estar convivendo com os familiares, é tempo de estar buscando a Deus, participando de encontros de jovens com Cristo. Amém, irmãos? Hoje eu sei disso. Mas naquela época, né, me apaixonei perdidamente por este rapaz. E assim, irmãos, qual o critério que eu escolhi, né? Que critério que a pessoa escolhe quando ela não tem a Deus como Senhor, né? Então, assim, para mim era interessante que este meu namorado, que veio a ser meu marido, fosse muito bonito, né? Para mim, ele era um homem muito bonito. Tinha vontade de estudar, tinha um bom emprego, ganhava bem, né? Então, assim, em nenhum momento eu dobrei os meus joelhos, né, para perguntar, Senhor, é este homem que tu tens para mim? Em nenhum momento, né? Até porque também nem sabia como fazer isso. Bom, e quem era este homem então, irmãos? Eu de uma família espírita, dita de mesa branca, mas aquilo era uma confusão, porque nós sabemos que mesa branca, preta, cor-de-rosa, não adianta, né, irmão? Pode ser a mesma cor que for, isso não vem de Deus. E ele, quem era ele? Ele vinha de uma família de pessoas do candomblé. Oh, Deus, misericórdia, né? E assim, irmãos, no primeiro tempo do nosso namoro, foi um namoro muito bom. Naquela época, né, desde cedo, agradeço a Deus também por isso. Eu sempre tive muita boa vontade, né, para com os estudos. E como eu era novinha, então eu fui estudando. E me casei aos 23 anos. Me casei aos 23 anos e eu me lembro, irmãos, do casamento, né? Oh, casamento lindo.
Festa para 500 pessoas, né? Hoje eu fico vendo meu filho querendo se casar, uma luta danada, né? Para ver o que a gente vai fazer. Mas naquele tempo, irmãos, porque nós namoramos 9 anos, então foi se aguardando dinheiro, ajeitando as coisas e tudo. Teve uma festa muito bonita. Mas assim, irmãos, quando eu entrei na igreja, mesmo sem conhecer ao Senhor como Deus, algo no mais profundo do meu ser atestava para mim que eu estava na igreja de Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí, então, nos casamos, fomos para a lua de mel. Quando voltamos da lua de mel, eu me lembro que a nossa casa estava lotada de presentes, os familiares, todo mundo lá conosco. E nós, então, depois que as pessoas foram embora, nos ajoelhamos e fomos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E fomos entregar o nosso futuro nas mãos de Satanás, sem saber o que nós estávamos fazendo. Mas nós fizemos, consciente ou inconscientemente. Se você entrega, está entregue. Bem, irmãos, o tempo foi passando, fiquei 4 anos sem ter filhos, né? E aí chegou então aquela vontade muitíssimo grande de que viesse um filho, né? Também acho importante dizer isso para vocês, irmãos, porque assim, eu sou psicóloga clínica, sou formada há 27 anos, trabalho diariamente em consultório, sou especialista em famílias. E eu tenho visto, irmãos, que muitas pessoas se relacionam, né? Muitas moças se relacionam porque saiu da balada, porque bebeu muito, se relacionou ali com a pessoa, engravidou, né? Não tem amor, depois quer fazer aborto, quer pecar, né? Quantas pessoas que pela graça de Deus eu já desviei desse caminho, que eram pessoas que tinham como certo o aborto, né? Tudo por conta do quê? Por falta de uma estrutura, né? Porque foi fora do contexto do casamento. E aí, irmãos, eu então, com aquele amor, né? Querendo um filho, desejando ardentemente esse filho, ele também, engravidei e fui para o hospital aos 9 meses para ganhar o Anderson. Foi uma alegria imensa. Se tem uma das dores, irmã, assim, irmãos, irmãs, que tem no meu coração é quando eu vejo uma mulher que não pode ser mãe. Ah, como isso dói. Porque é uma alegria muito grande ter um filho. Não é? Amém, louvado seja Deus, né? E aí, então, irmãos, eu ganhei o Anderson, aquela alegria, aquela felicidade. Mas esse período também foi um divisor de águas, irmãos. Porque eu fui para minha casa, eu tive um parto extremamente difícil, um parto cesariana, quase morri. Eu me lembro que quando eu saí do hospital, a gente tem que assinar um livro, né? Que você está dando saída lá do hospital. Eu não conseguia assinar aquele livro de tanto que minha cabeça doía. Sentia dores horríveis. Enfim, foi um período muito difícil. E aí, irmãos, neste período, como até hoje, os meus pais moravam numa casa embaixo e eu morava numa casa em cima da casa dos meus pais. Minha sogra, a pedido do meu marido, veio tomar conta de mim. E aí começou um ciúme, começou uma coisa diabólica mesmo, sabe, irmãos? Porque até então as famílias se davam, né? Era um negócio bom, almoçávamos juntos, eu ia à casa dela, ela vinha à casa dos meus pais, era uma coisa muito boa. A partir dessa ida lá, ela vendo que eu estava muito mal, ela amarrava panos na minha cabeça, fazia simpatia, fazia tanta coisa comigo, gente. Queria me dar banho disso, banho daquilo. E o interessante assim, embora eu não conhecesse a Deus, mas eu não gostava daquelas coisas. Já naquele período eu não gostava.
E eu me sentia muito incomodada, mas assim, o que fazer, né? E aí começou algo que nunca tinha ocorrido, que foi uma rivalidade dela com os meus pais, foi algo terrível. E numa dessas noites, eu percebendo o que ia acontecer, cheguei para o Luiz e falei, Luiz, por favor, olha, a sua mãe foi tão boa, sabe? Ela me ajudou tanto, ela está fazendo a comida para mim, fazendo tantas coisas, ela foi tão boa. Mas, por favor, leva sua mãe embora. A coisa está ficando feia, você está vendo o que está acontecendo? Ela é minha mãe, sabe? As duas não estão se dando muito bem. As minhas irmãs estavam ficando todas com muita raiva, porque eles achavam que eu ia morrer. E a minha sogra não saía de cima, não deixava a minha família entrar. Gente, foi um conflito tremendo. Num desses dias, eu estou lá na cama, que eu não conseguia parar de pé, né? Emagreci, virei uma guasca. Todo mundo achava que eu ia morrer realmente. Não conseguia ficar de pé. Precisava que as pessoas me dessem banho, enfim, cuidassem de mim. E num desses dias, o telefone toca. Eu vou à sala. E eu ouvi ela falar, né? Com a minha irmã, ao telefone, uma irmã muito querida. E eu falei, olha, a senhora deixa eu falar, né, com a minha irmã. Não, você não vai falar, Isabel. E ela puxava o telefone assim, você não vai falar. Eu falava, mas você não pode fazer isso, a minha irmã, por favor. Olha, a senhora foi muito boa, nós sempre nos demos, mas a senhora está dentro da minha casa, a senhora não pode fazer isso. E aí ela afastava mais o braço até que ela arranhou meu braço de uma forma com muita força e tirou sangue do meu braço. E a hora que eu vi, né, aquele sangue, eu falei, olha, por favor, a senhora, eu não sei nem o que dizer para a senhora não pode fazer isso comigo, a senhora está dentro da minha casa. E foi me afastando assim, me encostando na parede. Felizmente tinha uma cunhada minha em casa, né, que pôde presenciar, ser até testemunha do fato. E aí ela chegou em mim, minha sogra, né? Me pegou por aqui, me chacoalhou. E ela disse assim para mim, Isabel, eu vou correr 7 mares, mas eu vou arrancar meu filho dos teus braços. Ela lançou uma maldição. Ela lançou uma palavra maldita. E como eu não estava debaixo da cobertura do Senhor, muitas coisas aconteceram. Nesse mesmo dia, irmãos, nesse mesmo dia, o Luiz foi para a casa dela, depois do meu pai ter conversado com ela, minha mãe, todos nós, mas ela é implacável, dura. E já voltou para casa assim, sabe? Imaginem vocês que era para ele voltar tipo umas 9, 10 horas, ele já voltou 1h da manhã. Voltou já transformado, sem querer muita conversa comigo, sem querer muita... Falei, meu Deus do céu, agora vai começar um tempo terrível, né? Eu imaginei. E foi mesmo, irmãos, foi um tempo terrível, porque quando ele viu que tinha acontecido aquilo com a mãe dele, e a mãe dele falou que não pisaria mais os pés à minha casa, ele se revoltou também contra a minha família. E nós morando ali no mesmo quintal, então imagina que triste, né? Você ter que passar, não cumprimentar sua mãe, não cumprimentar seu pai. Foi um tempo bastante difícil, irmãos. Bastante difícil. Mas chegou um tempo também, né? Passado, penso eu, que 1 ano, alguns meses, ela disse o seguinte, ela falou, olha, se a Isabel quiser vir aqui em casa e quiser que melhore a situação entre nós, pode vir, mas desde que ela peça perdão para todos os membros do centro dela. Nossa, eu não tinha nada a ver com o centro, nunca frequentei o centro, mas lá fui eu, pedi perdão para todos os membros do centro e nós voltamos a ter um relacionamento. O tempo foi seguindo, né, irmãos? O Luiz cada vez ficando mais próspero, cada vez ganhando mais dinheiro, cada vez fazendo mais sonhos comigo.
naquela coisa toda de ter filhos, comprou uma casa, né, uma casa para nós fazermos a construção. E eu ali, então, me sentindo uma mulher amada, uma mulher feliz, né? Muito bem. Deus, na sua infinita misericórdia, louvado seja o santo, soberano nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, uma pessoa chegou para mim e falou: Isabel, olha, tem um encontro, né, de casais com Cristo. Você gostaria de participar desse encontro? Eu falei: claro, vou sim, vou sim. Eu fui a esse encontro, irmãos. Creio que aqui muitos de vocês já participaram, né? E eu fui, então, juntamente com o Luiz, né, ouvindo ali as palestras que as pessoas estavam falando, pensando em muitas coisas, porque foi assim o primeiro contato, né, com a Igreja Católica. Por isso eu também tenho tanto amor aos encontros. Sempre que a igreja me solicita, eu me disponho, porque assim, cai de paraquedas, né? Cai de paraquedas e o Senhor nos alcança. E nesse encontro, irmãos, tinha uma mulher que ela dava um testemunho sobre esse meu esposo, que era alcoólatra, tinha sido alcoólatra. E nós sabemos que problema tão sério, né? É o alcoólatra, o homem, a mulher, os filhos, como a família fica deformada, quanta dor, né? E aquela mulher, então, dava o seu testemunho de força, né? Daquela mulher que ficou do lado do marido, levantou o marido, e eu olhava para aquela mulher e pensava comigo, né? Ai, como eu gostaria de falar um dia como essa mulher está falando. Mas aí eu pensava, eu vou falar do quê, né? Porque minha vida é cor-de-rosa de bolinha branca, né? Porque até aí, irmãos, o que aconteceu? As amizades voltaram, né? Estava tudo bem, a prosperidade, né? Dinheiro, imagina que eu sabia o que era pagar uma conta, dificuldade, isso não existia, né? Todos os finais de semana saindo, comendo bem, enfim, né? E aí, então, eu pensei, ouvindo aquela mulher falar, que eu gostaria de falar como ela. Irmãos, este encontro ocorreu no dia 29, 30, 31 de agosto do ano de 1985. Então, eu que estava me sentindo, né, feliz, segura, com projetos de casa, projetos de ter mais um filho. Cheguei até a engravidar, depois do meu filho Anderson, mas ocorreu um aborto espontâneo. Enfim, irmãos, quando chegou em dezembro, 10 dias antes do Natal, sem uma prévia, sem nunca o Luiz ter me dito nada, ele chegou para mim e disse assim: Isabel, eu vou embora. Irmãos, hoje em dia, quantos casos de separação eu vejo no consultório, quantos casos de adultério, quantas pessoas que têm, sabe, em conta de que a família não é nada. Mas para mim não. O Luiz, ele foi o meu único namorado. Eu tinha verdadeiramente sonho de poder criar o meu filho com a mesma estrutura que eu tive. Pai honrado, uma mãe. E de repente, irmãos, quando ele falou isso, e com todo aquele amor que eu sentia por ele, a expressão que me ocorre é assim: o chão abriu, sabe, irmãos? O chão abriu e eu caí. E demorou muito para que eu pudesse retomar. Foi um sofrimento muito grande para mim. Porque eu fiquei com medo. Eu falava para ele: Luiz, o que eu vou fazer agora? Eu tenho o Anderson, sabe? Nós temos um Anderson. O Anderson tinha feito 3 aninhos naqueles dias. Como que eu vou criar nosso filho?
E também na psicologia, né, irmãos? A gente aprende também a importância da figura do pai na formação do filho, né? E quando o pai é ausente, ou quando o pai é presente, mas não cumpre também as suas funções, quanto mal acaba fazendo para o filho. Mas não adiantou, sabe, irmãos? Eu lembro que eu chorei, me agarrei, me ajoelhei, pedi, pelo amor de Deus. Mas não houve jeito. E ele dizia para mim assim: Isabel, eu vou, porque você não merece o que eu estou fazendo. Você é uma pessoa boa. Eu falava: Luiz, mas que história é essa? Puxa, 9 anos de namoro, 7 anos de casamento, 16 anos. Eu sempre servi para você, você sempre serviu para mim. Agora você fala que eu não mereço? O que está vendo? Mas em nenhum momento, irmãos, ele abriu o jogo. E aí ele foi embora. Mas assim, irmãos, aquele encontro que eu fiz no mês de agosto fez com que nascesse, irmãos, um amor tão profundo, uma adoração tão profunda a nosso Senhor Jesus Cristo. Não existia pessoa, não existia terapeuta, Freud, Jung, não existia ninguém que me consolasse, a não ser Jesus Cristo. Eu só encontrava alívio quando eu punha os meus joelhos no chão, lia as Sagradas Escrituras. E aí, irmãos, eu fui descobrindo, né, que aqui nessa palavra santa, maravilhosa, tem soluções para todos os problemas que nós encontramos na terra. E eu ia lendo aquela palavra, eu ia me alimentando, eu ia orando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. E eu ficava com o Senhor. E aquilo ia dando força para a minha alma. Nesse período, irmãos, alguém lá da rua onde eu moro chegou para mim e disse: Isabel, eu sei que você está recém-formada, mas eu gostaria que você me atendesse. E eu muito insegura, né? Porque assim, né, irmãos, da psicologia, me parece que a área mais difícil é a psicologia clínica. E eu tinha bastante medo, mas eu falei: vamos lá, né? Eu fui vender roupa, eu fui dar aulas particulares, fui fazer um monte de coisa, porque o Luiz ficou extremamente ruim. Daquele homem bom, daquele homem que não deixava faltar nada, ele ficou extremamente duro comigo, extremamente duro com o Anderson também. E aí então, irmãos, nesse período, comecei a trabalhar em casa. Fui atendendo 1, 2 pessoas, 3, atendia a domicílio, 4, 5, até que chegou uma hora, irmãos, que eu atendia 8 pessoas em casa. E assim, irmãos, eu não sei se vocês têm ideia, mas isso é um milagre, sabe? Isso é um milagre. Gente, é tão difícil trabalhar assim com a psicologia, sobretudo há 27 anos atrás, né? Então, sabe, as pessoas virem, as pessoas me pagarem para eu ter o dinheiro para a manutenção da minha casa. E o detalhe, né, irmãos, neste período, Deus enchia o meu coração de tanta compaixão, de tanto amor pelas pessoas, e o que vinha de mulheres separadas, homens que haviam sido traídos também por suas esposas, e esses casos eu fui trabalhando, né, irmãos? Trabalhando, sempre trabalhando com a palavra de Deus. Sempre ouvindo o paciente falava e eu clamando o Espírito Santo, e aí chegava um determinado momento, num determinado tempo, eu falava: irmã, posso orar por você? Pode. Eu levantava, ia lá, orava, punha a mão.
Eu vi muitos milagres, gente. Uma hora eu vou escrever um livro. Nesses 27 anos, eu vi muitos milagres. E aí, irmãos, conforme eu fui enchendo meu coração de Deus, porque aqueles irmãos queridos que haviam feito o encontro comigo, vinham em casa me catequizar, vinham em casa dar atenção para o Anderson, para mim, levar para a casa dele, sabe, amor, sabe, carinho, cuidado com a pessoa. E aí o que foi acontecendo? Dentro daquela graça, dentro daquele amor todo, eu cheia de amor no coração, falei, pronto, é a minha família, né? É a minha família que eu vou evangelizar. Aí este pai, que eu disse para vocês, que foi um pai maravilhoso, querido pai, que Deus abençoe lá no céu, cada vez mais. Este pai muitas vezes ficava perguntando para mim sobre as Sagradas Escrituras e nós conversávamos, ele falava, filha, mas como isso, filha? Porque aí a cabeça dele foi dando nó, né? Que ele havia, irmãos, preparado uma biblioteca espírita para mim. Ele foi comprando um monte de livros e formando uma biblioteca espírita. E aí eu conhecia Jesus e fui levando as Sagradas Escrituras. Mas o meu pai, irmãos, sofreu muito, né, com a separação. Sofreu muito, chorou muito. E muitas vezes eu em casa, né, não conseguia dormir, andando de lá para cá, daqui para lá. Ele ligava para mim e falava assim, filha, não está conseguindo dormir? Vem aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho. Aí eu ia, conversava, me consolava, dava uma esperança, conversávamos sobre a palavra de Deus. Aí eu levei o meu pai para falar com o padre, um querido padre, que fez toda uma diferença na história da minha vida, Padre Tomaso, fortemente da renovação. E aí ele vendo então que o meu pai precisava, né, da palavra de Deus, de ser aconselhado, ele começou por um período a tomar conta do meu pai. Mas no ano de 1987, então, fazia 2 anos que estava separado, meu pai acabou ficando muito mal, ele era diabético, tinha um diabetes terrível, e aí ele foi internado. E assim, irmãos, essa graça de Deus foi tremenda na minha vida, porque naquele período, um dos maiores medos que eu tinha era perder meu pai. Eu, quando imaginava isso, a possibilidade da morte do meu pai, eu achava que eu ia morrer também. E justamente nesses dias que antecederam a ida do meu pai para o hospital, eu recebi o batismo no Espírito Santo, das mãos da Gabriela. Alguém já ouviu falar? Conhece a Gabriela? Então, irmãos, eu realmente entendi que Deus me preparava através daquela semana, sabe, de aplicação, de oração e de jejum. Porque foi eu quem foi escolhida para passar a última noite com meu pai. As minhas outras irmãs, com seus compromissos, com seus afazeres, não deu, irmã, não deu. Foi um dia que, sabe, Isabel, por favor, você que tem que ir. E eu fui, irmãos. Então, assim, com todo aquele medo, né, Deus foi transformando. Eu de mãos dadas com meu pai, orando por ele, orando. E ele dizia muitas vezes assim, filha, que coisa bonita, que lugar é esse? E aí ele ia vendo algumas coisas, daqui a pouco ele ia louvando a Deus pela minha mãe, pedindo que nós tomássemos conta de minha mãe, louvando a Deus pelos filhos que ele teve. Ele foi militar, louvando a Deus pelo trabalho, enfim. Pense nisso, irmãos, uma pessoa louvando a Deus, você de mão dada ali, orando. Chegou na parte da manhã, ele disse para mim, filha, vai para casa, vai, toma um banho, e aí então, quando for, mais tarde você volta.
E aí eu fui para casa, mas aí não teve mais tempo de vê-lo com vida, porque os enfermeiros ligaram e falaram que ele tinha morrido. Mas os enfermeiros falaram também que ele morreu louvando a Deus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o nosso Deus. E assim, irmãos, o velório dele, né, foi um culto de louvor a Deus. O padre Tomaso, né? E meus irmãos espíritas, minhas irmãs, o pessoal não entendia, não gostaram muito, mas foi aquilo que aconteceu. Foi um culto de louvor a Deus. Muito bem, irmãos. Primeira grande vitória. Passa-se os anos, mais alguns anos, e eu ali firme, orando, cuidando do meu filho, trabalhando, fazendo as minhas coisas. Aquele grupo, irmãos, de encontro de casais, que ficou mais ou menos, acho que uns 10 membros, né? Uns 10 casais ou 12. Olha só como que são as coisas na nossa vida, né? O trabalhar de Deus. Eu que fui coordenar aquele povo. Fiquei com eles em oração, então assim, nós nos encontrávamos, sabe? Íamos à Santa Missa, ficamos firmes. Muito bem, passou-se um tempo. A minha mãe começou a ficar muito magrinha, muito debilitada, com muita tosse. Esse tempo eu já trabalhava num consultório com uma equipe grande de médicos. Aí eu cheguei para uma pneumologista e disse, olha, minha mãe não está muito bem. Eu gostaria que você desse uma olhada. Ela falou, claro, Isabel, traz aqui. Levei e tal, fez os exames, pedi os exames. E aí ela disse o seguinte, Isabel, a sua mãe ela está com câncer muito severo. Quando muito, Isabel, a sua mãe tem 1 mês e meio de vida. Eu cheguei em casa, irmãos. Fui dar notícia para os meus irmãos, né? E aí depois, eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a orar, a pedir muito para o Senhor. Porque assim, o meu pai, o gênio dele, né? Ele era uma pessoa mais acessível, mais flexível. Mas a minha mãe não. Muito boa, mas ela era dura nas convicções dela, né? E como ela foi a presidente do centro por mais de 40 anos, imagina, né? Eu olhava para aquilo e eu pensava assim, Senhor, sabe quando você usa a sua inteligência, você para e pensa e fala, meu Deus, como vai ser possível isso? Eu não via saída para isso. Irmãos, eu sempre tive uma forma, né, de orar quando eu estou assim muito angustiada, quando eu preciso muito da graça de Deus, eu oro prostrada no chão, né, para lembrar da minha miséria e da grandeza de Deus. E eu pedia, Senhor, o Senhor precisa fazer algo. É a minha mãe, Jesus, minha mãe está mal, está pondo um pedaço de pulmão pela boca, porque foi fumante. Jesus, o que fazer aqui? Por favor. Comecei a ir na casa dela, todos os dias, né? Eu e meus irmãos, nós nos revezávamos, um ficava na hora da manhã, da tarde, à noite. E eu ia, impunha as mãos nas costas dela, ficava fazendo massagem, clamando o sangue de Jesus, clamando pela presença santa do Espírito Santo, que Nossa Senhora da Medalha Milagrosa passasse à frente. Pedia com todo o amor do coração. Aí minhas irmãs, que todas eram espíritas até então, trazia tudo quanto é macumbeiro que vocês possam pensar, né? Então era banho de pipoca, banho de erva, banho disso, banho daquilo, tudo que vocês possam pensar. E quando eu ficava de joelhos na porta, fazendo oração de guerra, as minhas irmãs me confrontavam, né? Sobretudo a que depois
ficou um período de tempo com o centro. Então, assim, irmãos, foi dias muito difíceis. Dias de oração de noite e de tarde. Eu ia trabalhar, né? E quando você chega no consultório também você tem que esquecer sua vida, né? Porque está ali a pessoa chorando com os problemas e você tem que ajeitar a solução. Mas em alguns momentos vinha minha mãe na minha cabeça e aquela luta e aquela coisa. E eu clamando a Deus, clamando a Deus. Quando foi um dia, irmãos, eu teria o plantão na parte da manhã, que ficar com minha mãe. Aí eu desci, fui para a casa da minha mãe, cheguei lá, dei um beijinho nela, falei, mãe. Ela falou, olha, filha, não tem mais ninguém aqui. A sua irmã, que estava lá com ela até aquele horário, ela acabou de sair. Filha, vai buscar um padre para a mãe? Amém, irmãos? Amém. A minha mãe falou, vai buscar um padre. Eu falei, o quê, mãe? Um padre. Eu desci correndo, fui lá na rua, chamei uma senhora católica muito querida, Dona Eli. Expus a situação para a Dona Eli, que já vinha acompanhando. A Dona Eli foi lá buscar o padre Geraldo. Aquela imagem, né, dele entrando, o corredor da minha casa. Levei ele para o quarto da minha mãe. Falei, mãe, eu vou sair para que a senhora possa conversar com o padre. A minha mãe falou, não, filha, não saia. Eu quero que você fique para dar testemunho do que vai acontecer aqui. A minha mãe, com as mãos na Sagrada Escritura, renunciou ao espiritismo, aceitou a Jesus Cristo como Senhor, comungou do corpo santo de Deus. Amém, irmãos? Oh, glória! Irmãos, eu não posso me estender muito, mas houve mais 2 grandes conversões de membros da minha família, onde o Senhor me usou na última hora. Na UTI, fim de vida, todo entubado, o Senhor me levou lá para clamar para a pessoa aceitar a Ele. Irmãos, no meio dessas lutas todas, dessas alegrias também, porque só depois, né, irmãos, que a gente estuda um pouco sobre o inferno, sobre o que o pecado faz nas nossas vidas, que a gente passa a estimar tanto o céu, né? E a querer que aquelas pessoas que nós amamos vá para o céu, a lutar pelas almas até o sangue. E aí eu fui vendo a graça na vida desses meus familiares todos. Mas em meio a tanta luta, né, irmão? Criando filho, que deu um pouquinho de problema. Foi expulso só de 8 escolas, né? Imagina, né, irmãos? No meio dessas lutas todas, eu continuava amando muito, muito, muito o meu marido, pai do meu filho. E aquele amor não saía do meu coração. E mesmo sabendo que ele estava com outra, tinha tido um filho com outra, eu continuava amando. E várias vezes em oração eu falava, Deus, por favor, me cura. Me cura, porque o amor faz sofrer muito, o amor não correspondido. Faz sofrer muito. Jesus, tira isso de dentro de mim. E se porventura, Senhor, o Senhor tem um outro plano, ai, dá um refrigério, meu Deus, fala comigo. Eu fui orando, né, irmãos? Orando todos os dias. Todos os dias eu fui orando.
As lutas entre nós foi muito grande. Por conta do desejo dele, nós chegamos a um divórcio. Eu me lembro que o dia que nós estávamos lá, diante do juiz, nós éramos bastante novinhos, na época eu tinha 29 anos. O juiz falou assim, né, para ele, que tinha 31, para mim: olha, vocês formam um casal novo, não tem jeito de vocês reatarem, vocês têm um filho. Pense bem no que vocês vão fazer, né? E aí ele falou: não, impossível. Mas dentro de mim, irmãos, sinceramente, eu dei uma risadinha. Porque eu pensei assim: você não conhece o Deus que eu sirvo. Amém? Passaram-se então, irmãos, 9 anos. 9 anos de luta, de crescimento espiritual, de oração, de confiança em Deus. Mas o Senhor havia me dado uma palavra, mediante oração e jejum. Eu gosto até aqui, irmãos, de falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes eu vejo assim pessoas, sabe, que ficam abrindo as Sagradas Escrituras à torto e direito para todas as coisas. Não, eu pelo menos acho assim. Você quer uma resposta, uma orientação, uma indicação de Deus no caminho? Ora por um período de tempo. Jejua. Pede para o Espírito Santo iluminar sua mente, para você não ser enganado. Para você conseguir entender aquilo que Deus vai falar para você. E aí o Senhor deu esta palavra. Desculpa. E aí então, passou os 9 anos e ele voltou. Irmãos, foi uma graça, foi uma alegria, foi um júbilo tão grande, porque continuava amando ele verdadeiramente. O perdoei. Verdade, irmãos, eu nunca joguei na cara nada do passado. Porque eu sabia, né, que se eu quisesse ele de volta, eu teria que perdoar, irmãos. Porque muitas vezes as pessoas falam: eu perdoo, mas fica ali brigando com a mulher, fica, sabe, escuta, perdoa mesmo. Perdoa para valer, em nome de Jesus. Aí, irmãos, o que havia acontecido? Como eu disse para vocês, nós nos casamos na Igreja Católica, mas foi muito mais um casamento social, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E ele não tinha feito nem sequer a Eucaristia, a primeira comunhão, se preparado para receber Jesus Eucarístico. Aí ele voltou, nós fomos para a igreja, levei ele para a igreja, ele foi fazer a primeira comunhão. Começamos, lembra, filho? Padre Zezé? Começamos a irmos para as igrejas, dar palestra. E eu realizei, então, o meu grande sonho, né? O meu grande sonho, sabe qual era, irmã? Orar de manhã com meu marido, de mãos dadas. Abençoar ele para o trabalho, eu ficar em casa, estar junto do homem que eu amava. Mas a verdade, irmãos, foi que quando ele foi embora de casa, ele era muito próspero, muito bonito, muito saudável. E ele voltou extremamente magérrimo, ele perdeu tudo. De um homem que era disputado no mercado de trabalho, ele voltou praticamente sem emprego. Nessa época eu atendia em 2 igrejas e um dos padres ajeitou uma vaga para ele, para trabalhar no INSS. Então, assim, daquele homem orgulhoso, sabe, gente? Porque, olha, se tinha uma característica terrível nele, era o orgulho, orgulhoso até onde ele conseguia.
ele voltou então sem nada. Os bens que ficaram porque ficou comigo. Porque se tivesse ficado com ele, ele deu fim em todas as coisas. Mas aí começamos a caminhar, né? Começamos a falar de Deus. E aí, irmãos, vocês se lembram daquela sogra, né? Que eu disse para vocês que ela tinha pacto com Satanás. Lá atrás, né? Quando o Anderson tinha 3 aninhos, um dia eu ia saindo assim da casa dela e ela disse assim para mim: Isabel, cadê seu Deus? Cadê a sua Virgem Mãe Maria Santíssima? Meu filho está aqui e está fazendo a reforma. Essa mulher que fez uma porção de coisas, foi muito boa enquanto foi boa. Mas também quando começou a ser ruim, Paulo, não tinha para ninguém, só ela queria ser ruim. Aí eu comecei a falar de Deus para ela. Comecei a orar por ela, a interceder. Até que um dia ela falou: eu quero ir na igreja com você. Amém? Olha, gente. Gente, aquela mulher, ela tinha pacto com o maioral. Ela era uma mulher, santo Deus, endiabrada. Mas olha, para Deus não há o impossível, gente. Acredita, confia. Porque olha o nível de luta. Olha o nível de luta. Essa mulher foi à igreja, começou a orar. Um dia eu cheguei na casa dela, ela tinha uma lousa, ela foi alfabetizada bem tardiamente, sabia escrever muito mal, mas estava escrito lá na lousinha, né, na casa dela: Deus verdadeiramente habita esse lar. Olha que coisa tremenda, né? Aí, irmãos, no meio dessas alegrias, dessas lutas, dessas dores todas, passam-se então 3 anos que o pai do Anderson estava conosco, que tinha voltado ao nosso lar. Eu acolhi o filhinho dele, tanto que ele me quer muito bem, gente, que coisa tremenda, né? O Anderson tem um irmão, por parte de pai, ele me quer muito bem, eu também o quero muito bem. Porque também foi para a igreja com a gente. Então Deus foi fazendo uma obra gigantesca de maravilhas, né? E aí, irmãos, este pai do Anderson, depois desses 3 anos, começou a entrar num processo de depressão extremamente forte. Eu diria para vocês que até mais que depressão, né? A verdade é que ele teve o transtorno bipolar, ele desagregou, ficou fora de si, foi embora, não parava em canto nenhum mais, perdeu a razão, perdeu o raciocínio, saiu do trabalho. Foi outra grande luta, né? Onde eu experimentei também isso, né, irmãos? Quando a gente no consultório está lidando com as patologias, o doente mental, é uma coisa, né? Mas quando é lá na sua casa, que a pessoa não para de falar 1 minuto, não deixa você dormir, não para de cantar, olha, aí é que é, né? Mas eu levei ao psiquiatra, entrou com medicamento, fiz de um tudo para que ele não fosse internado, fiz de um tudo. E aí, no final de todas essas contas, ele também veio a falecer, né? Mas antes que ele falecesse, teve um dia, uma sexta-feira, estávamos eu e o Anderson em casa, eu orando de um lado da caminha, o Anderson olhando do outro lado. E aí o Anderson diz assim para mim: mãe, Deus vai vir levar o pai. Eu falei: o que, Anderson? Na hora, né, comecei a chorar. Falei: meu Deus. Aí ele viu, ele quis até assim remediar a situação. Mãe, talvez eu não tenha entendido bem.
Irmãos, isso foi no dia 1º de maio. Olha só. No dia 30 de junho, ele morreu. Foi um tempo bem curto. Ele teve 3 tipos terríveis de cânceres pelo corpo. Mas aí nós corremos. O Anderson levou para a confissão. Nós íamos à casa. Nós íamos ao hospital. Nós demos toda a atenção que nós podíamos para ele. E aí, irmãos, teve um dia que eu olhava ele sobre a cama, tinham feito um buraco aqui, né, um dreno, saindo um líquido amarronzado, ele magro, né, daquele homem tão bonito que ele tinha sido um dia, puro osso, aquele olhar triste, aquele sofrimento todo. E aí eu fiquei olhando para ele e falei, meu Deus, o que eu faço aqui? Porque me parece que ele não vai muito longe. Se eu for orar, ele vai pensar, poxa, Isabel está orando porque eu vou morrer. Mas eu não vou orar também? Não, eu vou orar. Peguei nas mãos dele e entreguei ele para Jesus. Perdoei ele. Pedi perdão por todos os erros que eu também tinha cometido. Afinal de contas, nós não somos perfeitos. E aí, nesse dia, eu saí do hospital, pensando assim, sabe? Uma sensação enorme de dever cumprido. Porque é muito bom, né, irmã? A gente amar quando é bonito, né? Novinho, no melhor terno, no carro do ano, né? Fácil, né? E amar assim. Aí eu fui entender verdadeiramente aquelas palavras tão sérias que nós dizemos, né? Vou te amar na saúde, na tristeza, na alegria, na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Irmãos, grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Ah, Isabel, mas só sofrimento, Isabel, só morte, dores. Não, irmãos, não. O Senhor, Ele permite as provas para que a gente possa ser aprovado. Como é que vocês acham que eu ia conseguir ter fé se eu não tivesse passado por isso, gente? A fé não viria. A fé veio porque eu tive que confiar no Senhor. E Ele fiel, e Ele honrou. E olha só, irmãos, a grande graça da minha vida, a grande alegria da minha vida. Meu filho Anderson, sabe, um homem de Deus, que teve períodos também, irmãos, que eu via a viola em caco, né? Teve dias também de eu me desesperar e falar, Deus, o Senhor faz alguma coisa, porque o pai desse lado, o filho desobediente, querendo ir para as coisas do mundo. Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus teve a grande misericórdia. Vem aqui, filho. A grande misericórdia, irmãos. Olha, Deus sabe como alegrar nosso coração. Deus não podia, irmãos, dar nada melhor para mim do que Ele deu. As coisas que eu mais pedia para Deus eram um filho carinhoso e um filho católico. Eu nunca ousei pedir para o Senhor um filho pregador. Olha só como a medida de nosso Deus
é cheia, recalcada e transbordante. Eu pedi um filho católico e Deus me deu um filho pregador, que por conta do testemunho dele, por causa das pregações dele, tantos jovens têm abandonado os caminhos das trevas. E hoje, irmãos, hoje, exatamente no dia de hoje, não liga, eu choro assim, gente, é de alegria, porque esse Deus é maravilhoso. No dia de hoje, Deus fez algo tão tremendo na minha vida, que eu já louvei, já dei beijinhos no rosto dele em espírito, de tanta gratidão, de tanto amor a esse Deus. Pode esperar, irmão, pode esperar, irmã, pode acreditar, você vai ver a graça de Deus na tua vida. Esse é o meu desejo. Irmãos, eu quero orar com vocês. Levante e feche seus olhos. Creia verdadeiramente que Jesus Cristo é vivo, é ressurreto, é presente aqui no nosso meio. Jesus, Filho do Deus vivo, Jesus, Santo de Israel, nós queremos entregar em tuas santas mãos, Jesus, os nossos pedidos, Senhor. Aquelas conversões, Jesus, que parece que não acontecem. Jesus, mas hoje o teu Santo Espírito vem sobre mim para testificar, Senhor, que eu vou alcançar a graça. Eu confio, Jesus, no teu poder. Confio, Jesus, no teu amor. Senhor, olha, eu abro o meu coração agora para que o Senhor contemple a área da minha vida, Jesus. Se for a minha saúde, se for os relacionamentos interpessoais, se for lá no meu trabalho, Senhor, se for falta de perdão. Jesus, eu te dou licença. Está escrito, Senhor, eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Senhor, eu quero ornamentar esta mesa, Senhor, com a toalha mais bonita, Senhor. Eu quero colocar flores para te receber, Jesus, com o coração contrito. Vem cear comigo, Jesus. Entra, Jesus, na minha vida com o teu poder. Derruba todas as muralhas, Senhor. Desfaz, Senhor Deus, todos os laços do passarinheiro do inimigo. Jesus, faz uma obra de milagre, Jesus. Jesus, o que eu preciso é de um milagre, Senhor. Aquele meu impossível, Jesus. Vem, Senhor. Levante suas mãos para o alto e comece a falar você com Deus, por favor. Vamos orar agora, vamos suplicar, porque a palavra do Senhor diz: pedis e recebereis. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, entra na nossa casa, Senhor, cuida dos nossos. Nós sabemos que o mais importante nesta terra, Senhor, é a salvação das nossas famílias, Senhor. Porque se nós tivermos tudo, Senhor, e não tivermos com a sua graça, e não estivermos com vida de santidade, de nada vale passar por esta terra, Senhor, e beber daquilo que o mundo nos oferece, se ao nos apresentarmos diante de Ti,
nós não pudemos entrar por causa dos nossos pecados, por causa das falsas doutrinas. Então eu te peço, Senhor, liberta a nossa família do espiritismo, da umbanda, do candomblé, Senhor, da maçonaria, Senhor, da prostituição, do adultério, do alcoolismo, do homossexualismo, Senhor. Vem derramando o seu sangue precioso sobre a nossa família, Senhor. Vem expulsando, Senhor, todas as potências infernais, toda a maquinação do demônio com espírito de suicídio, Senhor, com maldições hereditárias, Senhor, com trabalhos de feitiçaria, Senhor, com pecados, Senhor, que até hoje clamam o seu salário, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor, como o Senhor fez na vida da minha mãe. Traz esperança para essas mulheres que estão com os filhos afastados de Deus, que estão com os casamentos destruídos. Ó Pai, em nome de Jesus, escute o clamor deste povo que reza, deste povo que chora, deste povo que suplica. Nós introduzimos Nossa Senhora em nossos lares e pedimos que a graça de Nossa Senhora, que é medianeira de todas as graças, apresse o milagre, que ela possa pisar na cabeça da serpente e nos trazer aquilo que nós queremos, Senhor, que é uma família santificada, alegre, Senhor, que cumpre os seus mandamentos, que frequenta a Santa Missa, que busca os sacramentos. Senhor, nós queremos isso, Senhor, viver nesta terra, Senhor, a alegria dos justos, porque o justo vive pela fé, Senhor, e é pela fé que nós te clamamos. Realiza, Senhor, este milagre, Senhor, realiza o poder do Calvário, Senhor. Não deixe pelo poder do teu sangue que a tua morte tenha sido em vão. Escute a oração deste povo que clama. Eu não sei o que você pede, meu irmão, mas por favor, bota força nessa sua oração. O Bartimeu, quando viu o Senhor, falava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele orava, ele suplicava, ele tinha atrevimento em oração. Cadê a oração da igreja católica? Cadê o clamor? Cadê aquela oração que eu me rasgo diante de Deus e me comunico e falo: Senhor, vem em meu auxílio, Senhor, socorre-me, Senhor, vem com o teu poder, vem com o teu sangue. Orianda sandarara siriria sandalara esidiria mandala. Vem derramando o teu sangue. Isso, vai orando em línguas. Você que já ora em línguas, vai fazendo um clamor, vai pedindo que o Espírito Santo vem sobre nós e vem intercedendo, vem suplicando ao Pai por nós em nome de Jesus. Senhor, tu és poderoso, tu és maravilhoso, Senhor. Toda honra, glória a ti, Senhor. Seja louvado, seja exaltado pelos teus feitos, Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Canta com fé. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos... Solta a tua voz e canta. Eu creio. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Cante com fé, igreja, profetiza na sua vida. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, os meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se
se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Iria balari candareira balara lariera lai, Chandera balara lara 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 lariera lai, Candera balariera lariera la balara lariera lariera, Chandera la balara. Ave Maria,